Olá, como está sua confiança no Senhor hoje? Vou mostrar para vocês na Bíblia um ato de confiança de Abraão. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 3, diz o Senhor: Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu mais amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali com holocausto, sobre um dos montes, que eu te indicarei. Ou seja, Deus está pedindo para que Abraão sacrifique seu único filho, o filho da promessa, que Deus entregou a Abraão e Sara. Diz o texto, no versículo 3, e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Ou seja, Abraão cumpriu o que Deus estava pedindo. No versículo 7 diz assim: Isaque chamou por seu pai, Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão confiava no Senhor. Deus tinha feito um pedido para Abraão, um sacrifício do seu único filho, o filho da promessa. Mesmo assim, Abraão confiava no Senhor e disse a Isaque, vou repetir, no versículo 8, assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então ele confiava que o Senhor iria cuidar de tudo. No versículo 9, finalmente quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ao que pretende lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Versículo 12. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. O anjo do Senhor veio trazer a resposta de Deus a Abraão. Deus estava satisfeito, Deus estava feliz, pois sabia que Abraão temia a Deus. E não é um temor de medo, um temor de pavor com o que Deus poderia fazer com ele, não. É um temor de respeito, um temor de confiança em Deus. Pois ele levou seu único filho para sacrifício, confiando que Deus agiria. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ou seja, Abraão confiou em Deus, porque Deus não nos desampara. Quando confiamos nele, ele não nos desampara. Deus tem um propósito para tudo em nossas vidas. Apenas temos que confiar nele. Temos que ter temor em Deus, respeito em Deus, respeito na palavra do Senhor, respeito nas promessas do Senhor. Pois Deus havia prometido a Abraão que dele se faria gerações, que entregaria as terras de Canaã para a descendência de Abraão. Então, como Abraão poderia ter uma descendência se sacrificasse Isaque? Então, Abraão confiou no Senhor. Então, Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Deus proverá. Fique tranquilo, confie no Senhor, pois ele proverá. Ah, mas você deve estar falando: não, mas é fácil para Abraão. Abraão tinha contato direto com Deus. Abraão falava com Deus. Os anjos vinham até Abraão. É muito mais fácil para Abraão confiar no Senhor, temer ao Senhor. Não, vou mostrar para vocês que Abraão não é um homem livre do pecado. Ele também é um pecador. O único homem perfeito que esteve nessa terra foi Jesus Cristo. E sempre será Jesus Cristo. Não haverá nenhum outro homem perfeito quanto ele. Então Abraão também teve falta de confiança no Senhor. Vou mostrar para vocês. No capítulo 12, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Versículo 2. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre face da terra. Versículo 4. Então partiu Abraão com a orientação do Senhor, e Ló acompanhou-o. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Deus fez uma promessa para Abraão.
E não para por aí. No capítulo 15, versículo 5, Deus diz: Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conte as estrelas, se é que podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Deus continuava com a promessa. Confirmava a promessa que foi feita a Abraão. Ainda no capítulo 15, versículo 16, depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Ainda no capítulo 15, versículo 13, então o Senhor falou a Abraão: Sabe, com toda certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Ou seja, Deus ainda confirma que Abraão terá uma descendência muito grande, e que seu povo herdará as terras de Canaã. Capítulo 17, versículo 2. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostou-se o rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarão Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Deus continua com a promessa a Abraão, porque Abraão não confiaria no Senhor. A gente vê que ele não teria motivos para não confiar no Senhor quando o Senhor fez aquele pedido a ele para que sacrificasse seu filho, seu único filho, o filho da promessa. Mas, como eu disse, Abraão também era um pecador. Abraão também teve seus momentos de não confiar no Senhor. No capítulo 12, versículo 11. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa: Escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, alegarão: E a mulher dele? E me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era muito bonita. Abraão não confiou no Senhor. Se Deus havia prometido a Abraão que dele sairia uma enorme descendência, por qual motivo ele não poderia confiar no Senhor? Por qual razão ele acha que ele seria morto, se Deus havia feito uma promessa para ele? Então Abraão não confiou no Senhor. Então Abraão também era digno de falha. Todos nós somos. Então veja, nós todos temos esse problema, essa falha de não confiar no Senhor. Mas eu mostrei para vocês no início desse vídeo que Deus está conosco, que Deus é digno de confiança. Então tire de você esse medo do que vai acontecer, esse medo que não te permite ir para frente, esse medo que não te permite ter uma vida de excelência com o Senhor. Arranque de você esse medo. Tire esse medo que Abraão também teve. Pois nós vimos que no momento que ele confiou no Senhor, o Senhor honrou Abraão. O Senhor proveu na vida de Abraão. E é a Jiré. O Senhor proverá. Então não tenha medo. Confie no Senhor. E no monte do Senhor se proverá. Deus te abençoe e até a próxima.